Eu quero convidar, em primeiro lugar, a assistente social Dácia Teles para fazer companhia aqui, nossa próxima presidente, vai tomar posse daqui a pouco, para conduzir esse trabalho aqui na mesa comigo. Quero convidar também a professora Virgínia Fontes e o professor Jefferson Lee. Pedir uma entusiasmada salva de palmas para os nossos professores. Bom, então eu vou... Já foi direto. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Virgínia Fontes, sou historiadora, trabalho na UF e na Fiocruz. Bom, e atuo bastante com movimentos sociais, coordeno, participo, oriento estudantes com os concursos da Escola Nacional Florestan Fernandes, MST, e atuo na formação política em diversas áreas. Bom, então eu queria começar um pouco dizendo qual é o tema geral. Eu acho que vocês já sabem, né? Vocês têm a programação, mas acho que é importante retomar e colocar um pouquinho da ementa que me foi sugerida para esse debate e da mudancinha que eu vou fazer com relação a ela, porque senão não tem graça nenhuma, né? A gente tem sempre de fazer alguma modificaçãozinha. Então, a ementa, fundamentalmente, solicitava que eu tratasse da diferenciação entre conservadorismo e reacionarismo, né? Era uma ementa bastante detalhada, e essa ementa me fez lembrar um recente seminário que eu participei, juntamente com o professor que vocês conhecem bem, José Paulo Neto, que fez uma excelente intervenção sobre as diferenças existentes entre as diversas formas de conservadorismo, reacionarismo, tentando construir uma reflexão teórico-histórica exatamente em torno do processo de formação do liberalismo em luta contra o antigo regime. Portanto, naquele momento lá do século XVIII, XIX, um pensamento que continha germes progressistas e que, pouco a pouco, vai se demarcando, mudando de posição, se demarcando para uma posição mais conservadora ou novas formas de reacionarismo, passando pelo fascismo, etc. Então, lógico, eu estou citando aqui uma palestra dele, que, como eu estava na mesa junto com ele, né, tive a chance de ouvir e tomar algumas notas. E ele dizia que no Brasil havia uma unidade conjuntural entre reacionários e conservadores, unidade que não era nem identitária nem homogênea. Eu acho esse caminho do Zé Paulo Neto um caminho muito importante, porque a gente precisa conhecer bem a história do pensamento conservador e as suas modificações ao longo do processo histórico. E a ascensão das direitas no Brasil contemporâneo e no mundo torna isso super importante e super urgente. Quer dizer, o nosso papel como profissionais, na atuação profissional, como pesquisadores e como professores, e a gente vai atuar nesses três campos, né, vai atuar junto nessas coisas, é sempre traduzir, pesquisar as condições da dominação, pesquisar a configuração da classe trabalhadora e, portanto, traduzir essas pesquisas da maneira mais clara possível, de maneira que a gente possa levar tanto uma educação, quanto um serviço social, quanto uma saúde públicas, cujo horizonte seja a superação do capital e não a eternalização do capital, né? Bom, então, o que eu diria? Eu não vou fazer exatamente o que me propuseram, essa diferenciação entre conservadorismo e reacionarismo, porque eu acho que quem pode fazer isso melhor do que eu é Zé Paulo. Eu vou trazer, em compensação, uma discussão sobre essas questões e sobre algumas das configurações bem recentes no Brasil, que eu acho que a gente precisa ver. Então, a primeira
observação, que eu acho que é uma observação que tem de ficar bastante clara, é que a diferenciação entre o conjunto das direitas hoje, diferentemente das origens do pensamento liberal e das flutuações dos setores conservadores, reacionários, liberais no século XIX, em boa parte do século XX, hoje em dia, o conjunto das direitas é capitalista. Eu vou repetir porque eu acho que isso aí é fundamental. O conjunto das direitas hoje é capitalista. Portanto, não há, pelo menos num horizonte que eu consiga visualizar, o renascimento ou reaparecimento de formas anticapitalistas retrógradas. Porque essa era uma característica dos períodos anteriores. E mesmo no Brasil, até mais ou menos 1930, 1940, essa era uma figura muito presente, que era um pensamento reacionário que era antimoderno, anticapitalista. Essa figura, me parece, está em franca eliminação, em franca decadência. Então, o regressismo hoje não é exatamente econômico, mas sociopolítico e cultural. Então, a gente teria de passar, essa é uma primeira questão que eu acho fundamental. Na atualidade, agora eu estou falando da atualidade atualíssima, o novo dado, dado que emerge principalmente com o Brexit da Inglaterra, né, a separação britânica da União Europeia, e com a eleição do Trump, é a presença de eu vou dizer, entre aspas, de um nacionalismo, entre aspas, porque é um nacionalismo belicoso e tem apoio em parcelas da classe trabalhadora mais tradicional. Isso é uma classe trabalhadora fabril em alguns desses países. De novo, eu vou repetir tudo isso, bastante cuidado para não entenderem o que eu não estou dizendo. Essa extrema-direita não se apoia na classe trabalhadora, mas em parcelas dessa classe trabalhadora. E dessas parcelas, uma parte é a classe operária de cunho tradicional, que era, digamos assim, que hoje em dia, lá e aqui também, essa classe operária mais tradicional teve, depois de uma violência enorme contra ela, de demissões, de reestruturações, de reenquadramentos, de terceirizações, de precarizações, etc., o que sobrou dessa classe, que está em algumas fábricas, muitas vezes tem empregos com contratos e direitos. Então, isso é uma coisa bem complicada que a gente vai ter de pensar. Então, portanto, o que é que eu estou dizendo? Digamos que essa direita nova que emerge no cenário internacional, que se apresenta como nacionalista e belicosa e que conta com o apoio de parcela dessa classe trabalhadora, ela, evidentemente, tem traços proto-fascistas. Porém, esses traços proto-fascistas, que estão presentes e que a gente precisa acompanhar, estavam presentes também na França do Le Pen e estão presentes também em outros países europeus, onde cresce uma direita com esse desenho, mais ou menos proto-fascista. Aqui no Brasil, a configuração seria uma configuração mais Bolsonaro, eu diria, alguma coisa, mas não tem apoio, que eu saiba, ou pelo menos não está claro, em nenhuma parcela organizada de classe trabalhadora. É difuso o apoio a esse tipo de truculência social, no caso brasileiro. No entanto, ainda no cenário internacional, por que eu dizia que todos são pró-capitalistas? Isso aqui aí se torna importante.
porque a escala de expansão do capitalismo na atualidade não permite um recuo nacionalitário. Portanto, a gente está diante de novas tensões intercapitalistas que podem se desdobrar em situações muito complexas, fundamentalmente entre o que eu chamaria de cosmopolitas e internalistas. Essa tensão não é nova no caso dos Estados Unidos, no caso da Europa, já é uma tensão antiga e expressa o quê? No caso dos Estados Unidos, esse é um grande debate nos Estados Unidos nos anos 10, depois esse debate retorna com força nos anos 30, e no pós-Segunda Guerra Mundial, a vitória é do grupo cosmopolita. O que é grupo cosmopolita? As maiores empresas imperialistas, empresas, bancos e etc., apostam na capacidade dos Estados Unidos a abrirem os mercados do mundo inteiro e não se fechar para o seu próprio mercado. Então, vai ter uma briga grande entre multilateralistas, bilateralistas, que eu estou aqui chamando dos cosmopolitas, isso é, dos que vão estar voltados para a expansão para fora e daqueles que estão mais voltados para uma defesa das fronteiras. Porém, desde 1945, desde do pós-Segunda Guerra Mundial, quase 100 anos, né? Já tem 70 anos, desde então, a expansão do capitalismo absolutamente impede o fechamento de um país, do ponto de vista da circulação interna, ainda mais dos países imperialistas. Então, reparem, nós estamos com uma tensão entre cosmopolitas e internalistas, num período onde a saída nacionalista economicamente parece inviável. Portanto, esse tipo de tensão tende a chamar situações bélicas. Você não altera a situação capitalista, mas aumenta a possibilidade de situações de guerra. Do ponto de vista, eu vou parar agora aqui e vou saltar para a democracia. Então, para a gente ver algumas tensões que estão colocadas. Do ponto de vista da democracia, desde o século XIX, bom, eu estou voltando lá para o 18, né, empurrada um pouco pelo Zé Paulo e pela ementa, mas eu estou tentando vir bem para o período contemporâneo. Então, do ponto de vista da democracia, ao longo do século XIX, o pensamento liberal é profundamente antidemocrático. Então, é preciso ter isso claro. Qualquer autor de melhor qualidade vai colocar isso bem nítido, porque a aceitação da democracia pelo pensamento liberal é tardia e é no final do século XIX e início do século XX. Alguns tentam antecipar isso para metade do XIX, mas é porque são liberais e gostariam que os liberais fossem mais democráticos. Mas o que a gente poderia ter um autor interessante que se chama Macpherson, que, aliás, é um liberal, e faz um belíssimo trabalho sobre a história do pensamento liberal e das práticas liberais. O Macpherson, qual é a constatação dele? O grande problema do liberalismo é que ele quer pensar a democracia sem classes sociais. E, portanto, pensar a democracia sem classes sociais é inviabilizar qualquer prática democrática, é inviabilizar as conquistas de cunho universal que a democracia pressupõe. Então, portanto, de novo, as lutas aí, as discussões no terreno da democracia, eu não vou entrar aqui do final do 19, Comuna de Paris, final do 19, direito a sindicato, que ainda não tem voto, já tem, alguns lugares têm voto, outros não, a generalização do voto é mais ou menos no início, generalização, não, o aumento do voto é no início do século XX e, simultaneamente, uma certa tendência a dizer que democracia é igual a voto. Democracia igual a voto é excluir da democracia todos os conteúdos substantivos e deixar como sendo democracia só o dia da urna. Né?
Bom, mas de novo, o que eu estou tentando mostrar é a luta do século XIX, praticamente do século XX inteira, só é possível, de fato, existir uma democracia quando está explícita a existência de classes sociais e da luta entre as classes. Então, essa é uma questão interessante, o próprio Macpherson coloca, é uma questão mais teórica, e a gente pode dizer que os 30 anos gloriosos, né, que foram gloriosos para eles lá, mas não exatamente para nós cá, os 30 anos gloriosos, 45 a 70, mais ou menos, 75, que é o período de expansão imperialista alucinado em cima daqui, ditadura para cá. Então, 30 anos gloriosos, a gente tem sempre de ler com um olho histórico, né, e dialético. Esses 30 anos gloriosos, do pós-45, da democracia, do estado de bem-estar social na Europa e de um estado de mais ou menos bem-estar social, mais ou menos, nos Estados Unidos, ela é uma espécie de compromisso provisório da social-democracia, que vai ter vários desenhos, mas aonde ainda está presente a configuração de lutas de classes claras no interior desses países. E mais do que só lutas de classes existindo na sua concretude, em princípio admitidas teoricamente. E isso apesar do macartismo nos Estados Unidos, hein? O próprio anticomunismo exacerbado que vai se apresentar para os Estados Unidos, tem um pé autoritário muito importante e vai se colocar como ao lado do crescimento extraordinário da classe trabalhadora americana, crescimento numérico. Portanto, essa tensão vai estar bem clara. Eu diria que, fundamentalmente, em torno da década de 70, do final da década de 70, esse compromisso provisório que a social-democracia encarnou, quer dizer, de um lado luta de classes, de outro adesão ao capital, que foi o compromisso feito pela social-democracia, se rompe. E se rompe em várias direções. Se rompe por pressão do grande capital e dos seus dirigentes, mas se rompe também pelo final da União Soviética e pela derrocada dos partidos comunistas, que até então sustentavam mal que bem a evidência da existência de classes naquela sociedade. Então, a partir dali, eu diria que caem as comportas para a expansão internacional cosmopolita de uma democracia desprovida de referência a classes sociais. O Felipe Demir, professor, aliás, da UERJ, do Serviço Social, acabou de lançar um livro sobre a democracia blindada. Então, é interessante, porque os termos não são os mesmos, mas é uma democracia esvaziada de qualquer referência à classe social. É onde ela é esvaziada dessa referência, portanto, ela retira espaços da classe trabalhadora de qualquer horizonte público ou estatal. Então, portanto, esse esvaziamento das classes, da condição democrática, representativa, etc., é preenchido, de alguma maneira, por um exacerbado ativismo empresarial. Então, vamos aqui, o que é que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que a gente tem um avanço do capitalismo, uma derrota das formas organizativas da classe trabalhadora. Elas tinham problemas, mas a derrota vai criar problema maior, e nessa derrota, todo o conjunto das conquistas, inclusive aquelas que estão na ambiência democrática e que dependem, para que sejam efetivamente conquistas, em que esse enfrentamento teórico, prático, cotidiano das classes, depende disso para que ela possa existir. Então, ora, essa brecha vai ser ocupada, é uma brecha de sensibilização, é uma brecha de conversão, uma brecha de politização ocupada pelo empresariado, de maneira direta através de aparelhos privados de hegemonia que estão agindo no cotidiano da nossa vida. No caso brasileiro,
é absolutamente impressionante, porque nós temos a Constituição de 88 e, a partir mais ou menos de 85, começa a explosão de entidades empresariais, que avança de 85 a 90, de 90 para adiante explode e, a partir de 2000, ganha uma outra configuração. Na década de 90, no Brasil, essas entidades não se apresentavam como empresariais. Agora, elas já se apresentam diretamente como empresariais. Fundação Itaú, Fundação Bradesco, Fundação Santillana, Fundação, vocês conhecem bem, e eu estou falando das que são empresariais diretamente, mas todos pela educação. É um movimento da sociedade civil sem fins lucrativos, sustentado por um grupo de empresas. Depois eu vou trazer uma lista para vocês, se vocês quiserem. Bom, então, se a gente está pensando a questão do conservadorismo, onde estão os intelectuais, os organizadores, né? Tudo que eu estou falando para vocês, evidentemente, não é ainda uma discussão final, a gente está abrindo um debate, né? Eu estou provocada por vocês, trazendo um debate. Onde estão os nossos intelectuais organizadores? Primeiro grande intelectual organizador são as igrejas, certo? As igrejas são, desde o Gramsci, um aparelho privado de hegemonia. No caso do Gramsci, era fundamentalmente a Igreja Católica, cuja sede é em Roma, na Itália, país do Gramsci. Então, ele tem todo um estudo sobre a Igreja Católica. No nosso caso, nós temos uma transição do catolicismo proto-medieval, de um catolicismo hierárquico, rígido, etc., no caso brasileiro, para a teologia da prosperidade. Então, a gente tem... Esse intelectual cumpre um outro papel, ele não cumpre um papel de volta para trás. Ele cumpre um papel de adequação ao capitalismo e de dar certo no capitalismo. E mais, de dar certo rapidamente. A teologia da prosperidade é uma teologia da aceleração, ela precisa do instantâneo. Então, você vai lá, pega a aguinha, saculeja a aguinha, sei lá, benze a aguinha, porque ela tem de resolver o teu problema de dinheiro ontem. Ela tem de resolver o problema de saúde ontem, as formas, inclusive com formas de exorcismo muito intensas. Mas reparem, já é uma teologia voltada para o capital. Dentro dessas, digamos assim, vocês veem que eu nem falei das neopentecostais, porque dentro das neopentecostais e das tradicionais igrejas protestantes, há fortíssimas divergências entre batistas, metodistas. Você tem uma religião não unificada. Por incrível que pareça, no Brasil, elas se unificam mais do que fora do Brasil, em torno da teologia da prosperidade, de bancadas da Bíblia. Porém, elas não constituem uma unidade fechada, embora a teologia da prosperidade seja, de fato, traço de união, atravessando várias tendências, seitas e mesmo religiões diferentes. Então, vou pegar algumas características, por exemplo, dos Estados Unidos, para a gente ver onde tem divisão forte, né? Da cientologia, aquela religião, não sei, vocês devem saber, que nega o Darwin, junto com o criacionismo, a tendência à sectarização. Então, portanto, a constituição de seitas fortes, o catolicismo oscilando entre o medievalismo e a intervenção popular, muito bem desenhado na figura do antigo Papa medieval e o atual Papa, né, o jesuíta franciscano, né, porque ele era um jesuíta que vira Papa e se chama Francisco e não Inácio, porque o padroeiro dos jesuítas é o Inácio de Loyola, e não Francisco, que é dos franciscanos. Então, reparem, esse novo papel, talvez uma das coisas que a gente precise pensar desse novo papel das igrejas, é a eliminação da história. E, desse ponto de vista, elas vão contribuir tristemente para a manutenção do capital. Por que eliminação da história? O futuro está bloqueado.
Nada pode mudar o processo histórico. Só dá para entrar nele e ficar rico. Sair bem. É a riqueza e a sociabilidade imediatas. Segundo intelectual, partidos políticos. Quanto tempo eu já tenho? Faltam 20 minutos. Eita, não vai dar tempo não, eu achei que ia sobrar tempo. Partidos políticos. Nós estamos assistindo também, no cenário internacional, uma crise da estrutura geral dos partidos. A gente estava conversando lá fora, eu e o Vitor, um pouco sobre isso, que o caso francês atual, mas é um esboroamento, uma espécie de desmanche da estrutura partidária tal como foi desenhada mais ou menos no pós-45. A social-democracia perdeu o programa, perdeu foco, nitidez. A democracia que pretendia harmonizar classes sociais, a democracia, quando aceitou a situação de não ter mais classe social, que foi o que ela aceitou, perdeu o seu próprio lugar, cerrou o galho onde estava sentada. E o caso francês é bem interessante. Aliás, o caso brasileiro ainda é mais interessante, né? Porque o partido que se chama social-democracia aqui, o PSDB, é um partido de banqueiros. Então, as direitas tradicionais, a direita industrial, a direita do empresário, etc., os partidos desses empresários no cenário internacional perdem nitidez em razão da mundialização que esses próprios empresários promovem. Por quê? Essas direitas, o tipo de programa que elas estão formulando não corresponde ao desenho político interno. O tipo de programa econômico que elas precisam não corresponde ao programa político interno. Dá para entender isso? Eu vou repetir um pouquinho porque eu acho que isso é importante. Direitas, empresariado, altos proprietários de grandes conglomerados no cenário internacional, quer sejam brasileiros, quer sejam estadunidenses, franceses ou espanhóis, ou chilenos, que é para variar bem, porque tem grandes proprietários, ou o Carlos Slim, mexicano, os seus interesses não cabem no desenho político nacional. Eles têm pé no Estado, eles têm pé nas empresas em escala nacional, mas eles não, seu projeto político não só não mobiliza, como não cabe ali. Então, eles detonam o que vai acontecendo ali. De alguma maneira, para assegurar sua reprodução econômica, vão detonando as bases partidárias. Boa parte, como eu já disse, boa parte dos antigos partidos comunistas ou desapareceu ou se adequou à ordem, e foram surgindo novos partidos. Mas o desenho desses novos partidos ainda é instável, não é claro, e ainda muito sujeito a uma flutuação entre se adequar à ordem institucional ou enfrentar o capitalismo. Então, portanto, nós estamos diante de uma situação peculiar. Quem sobra desse perfil? Os extremos do leque. Sobra uma esquerda anticapitalista que nunca esmoreceu. Essa continua na luta, mas ela é pequena, tá certo? Mas é uma esquerda anticapitalista nítida, e direitas, uma extrema-direita extremamente agressiva, pequena, mas extremamente agressiva. Repare, o que eu estou tentando dizer é que, num cenário em que a estrutura partidária está cambaleante, entre o leque que fica indistinto entre os partidos, no espectro que vai da extrema-esquerda à extrema-direita, fica tudo mais ou menos a mesma pasta, tudo mais ou menos a mesma coisa. Nesse leque, obviamente que a extrema-direita aponta com possibilidade de levar a eleição. E, ao ter possibilidade de levar a eleição, ela assusta menos do que se uma extrema-esquerda avança para ganhar a eleição, certo? O cenário eleitoral está construído de tal forma que tenha de brecar todos aqueles que agem e lutam em nome da classe trabalhadora.
criminalizando essa atuação em nome da classe trabalhadora. Portanto, nós estamos diante de um avanço de direitas peculiares. Como vocês veem, eu peguei a igreja e peguei partidos para mostrar que nesse miolo, aumenta esse ativismo empresarial. E esse ativismo, a meu juízo, pode ser uma das principais razões para a devastação do arranjo institucional, ainda que não seja expressão da vontade burguesa. Ainda que a burguesia não quisesse devastar a estrutura partidária, ela o foi fazendo para enfrentar as nossas lutas, ocupando o terreno onde a gente está lutando, que é o terreno dos aparelhos privados de hegemonia, o terreno da sociedade civil popular. Tentando ocupar isso, como é que ela faz? Ela corrompe, converte, altera, modifica, não é isso? Como é que ela corrompe? Ela pega um grupo de luta, dá dinheiro para aquele grupo lutar do jeito que ele quiser e vai começando a controlar aqui na prestação de conta, aqui e acolá, até que o grupo vira funcionário dela, sem nem se dar conta. 2, converte. Ela pega um grupo que está em luta, apoia, sustenta, etc., e muda o foco da luta, né? Isso se chama guerra de posição, Gramsci. Então, corrompe, converte e dissemina, educa parcela da classe trabalhadora para os seus interesses. Faz, a partir de entidades sem fins lucrativos, educação para serviço social, educação para a educação, educação para a saúde. Eu estava acabando de ler um artigo sobre a Fundação Vale. Vocês já ouviram falar da Vale, da Fundação Vale, provavelmente menos. Pois a Fundação Vale tem projetos para educar e formar quadros no serviço público de assistentes sociais, na área da saúde e na área da educação. Portanto, formando gestores e quadros públicos, não é privados, tá? Públicos. Eles atuam sobre algo que já existe, apagando as distinções democráticas de classes, tornando qualquer gestão igual à outra. Tem uma entidade hoje que se chama Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, mantida por uma lista de uma página de bigs empresas. O Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável faz o quê? Passa acordos com prefeitos para acompanhar todo o ciclo de gestão da prefeitura. O que é acompanhar todo o ciclo de gestão? Apoia a eleição, entra junto com o prefeito e o seu secretariado, promove um ajuste fiscal, define uma meritocracia empresarial, considera que a gestão pública deve ser igual à gestão de empresas e à eficácia gerencial, e acompanha todo o processo da gestão dessa prefeitura do primeiro dia ao último dia. Eles já passaram um contrato com 11 cidades no Brasil, dentre as quais São Carlos, não é cidade pequena não, tá? São Carlos, Paraty, no Rio de Janeiro, Curitiba, a República de Curitiba, já está toda comprada, a República de Curitiba, eu não vou me lembrar todas as cidades, Campinas, e nessas últimas eleições municipais, quem passou o contrato com os Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável? Porto Alegre, São Paulo e Salvador. Reparem que essa é a entrada por baixo, não é a entrada por cima, é a entrada pelo município. Não é a entrada por cima, que eles também estão fazendo. O Todos pela Educação faz a entrada por baixo através da Fundação Ayrton Senna e da Fundação Roberto Marinho, e a entrada por cima, mudando a lei e emplacando nos ministérios os seus nomes. Então, a gente tem a entrada por baixo e a entrada por cima do empresariamento no Estado, ao mesmo tempo em que ele faz atividades de formação para os formadores que devem atingir a classe trabalhadora. Falando em nome de quê? De que eles falam quando você abre o site deles?
melhorar a condição de vida, empoderar os cidadãos, reduzir as desigualdades no país, reduzir as desigualdades regionais, etc. Então, repara que isso é um ativismo forte empresarial, eu não vou abrir a lista aqui. Esse ativismo é um chute na democracia. E é um chute, aí, sem querer, na democracia eles estão satisfeitos. Que a democracia fique reduzida ao momento eleitoral, está ótimo. Nós vivemos sob um golpe, né? Nós estamos vivendo numa situação de golpe. Eu nem parei para falar o fora Temer de praxe. Fora Temer! Porque a gente já está com tanta pressa que a gente já supõe que já falou. Mas, em suma, reparem, nós estamos vivendo uma situação, no caso do Brasil, com golpe, nós estamos vivendo uma situação ainda mais complexa, porque, nesse momento, a gente está assistindo uma privatização direta do Estado. Nem os aparelhos privados de hegemonia são chamados a interferir. É direto, é assim, as políticas estão sendo feitas, o Temer se reúne com os empresários hoje, desenha a política e emplaca amanhã. Acabou de sair, eu estou com o Valor Econômico aqui, uma política para substituir o Minha Casa Minha Vida. Reúne com o Sindicato da Construção Civil de São Paulo, eles desenham o programa, o Ministério das Cidades arruma para normatizar e vão implementar. Cheio de dinheiro para quem? Para os empresários, é claro. Então, a gente está vivendo uma situação meio peculiar, onde, aparentemente, esses aparelhos privados de hegemonia estão aparecendo menos. Por que estão aparecendo menos? Porque agora é a hora deles estarem caçando o botim, eles estão pegando a rapina. Eles estão direto pegando a rapina por dentro do Estado. Mas esse negócio não dura, não se sustenta. Então, para que isso se sustente, eles vão voltar a enfatizar com peso esse ativismo empresarial que busca convencer quem está na ponta da política. É isso que é super importante que a gente tenha claro. Quem está lá no braço executivo das políticas públicas, o diretor de escola, o diretor de hospital, o assistente social, aquele que está lá executando as políticas nas prefeituras. E mais, vão dar uma migalha para a sua adesão. Nas escolas dão meia dúzia de cartilhas lindas de papel colorido. Isso aí, para uma escola que não tem nada, parece muita coisa e garante a adesão, ou o que eu chamo virar o peão de um lado para o outro. Essa é alguma coisa que a gente tem de estar super atento, porque são processos de dominação de classe. Eu diria que eu vou tentar encurtar isso aqui. Eu diria que a gente hoje, eu falei dos intelectuais como organizadores, né? Então eu queria concluir falando dos intelectuais como pensadores. Diria que a gente hoje, do ponto de vista dos pensadores, que eu vou chamar de intelectuais genéricos, né? Que tem formação escolar completa, pretensões a uma explicação do mundo, hoje tem uma oscilação enorme entre o papel tradicional e o papel orgânico no Gramsci. Vocês sabem, o intelectual tradicional é aquele que acha que o mundo não tem classe, que ele está acima dos problemas do mundo, né? E o orgânico pode ser da classe trabalhadora ou o orgânico do capital, está claro? Bom, então a gente está assistindo uma enorme oscilação, porque o intelectual tradicional está indo em duas direções. Na primeira, uma reconversão do reacionarismo anticapitalista em viés extremo de defesa do capitalismo. Então, você tem aí uma associação entre o que era o reacionarismo mais regressista junto com o capitalista. Mas tem um outro grupo, que eu chamaria do grupo dos oscilantes, que aderem a uma democracia sem classe, que está se esfarelando e que o que eles escrevem está bloqueando a possibilidade de construir novas opções para a classe trabalhadora, e inclusive novas opções democráticas. Nesse caso, na maioria das vezes, endossam as novas direitas por omissão. Leiam os articulistas do Globo. Quer dizer, não leiam, não. Saibam o que fazem os articulistas do Globo, com exceção, a honrosíssima exceção do Veríssimo.
né? Mas os outros... Então, do ponto de vista do tradicional e do ponto de vista do orgânico, aquele, seja do lado da dominação, quer dizer, o viés agressivo de novas direitas violentas, e, agora, olha bem, esse intelectual orgânico do capital, hoje, eu falei do tradicional, estou falando do orgânico, ele está tentando, ou o capital está tentando unificar intelectuais orgânicos e tradicionais. Está tentando trazer esses de uma democracia fraca, sem classe, para os truculentos, para o mesmo lugar, tá certo? Aqueles truculentos antigos vão precisar entrar numa certa modernizada, uma cara um pouco melhorada, mas juntos. A ideia é essa. E é uma direita orgânica, profundamente antipopular, sem nenhum escrúpulo contra a exploração dos trabalhadores, não considera mais a existência, sequer a existência de uma classe trabalhadora, e mais, é profundamente antidemocrático. O intelectual orgânico do capital hoje é profundamente antidemocrático. E reatualiza o capitalismo e o aprofundamento do capitalismo como única saída, que é a expressão da Margaret Thatcher, né? O TINA, não sei se vocês se lembram do TINA, não há alternativa, né? There is no alternative, então dava o TINA. Ora, na ciência, a gente tem, porque eu estava falando de intelectuais, a gente tem um empresariamento crescente da produção científica. Eu não vou entrar em detalhes, é uma coisa terrível, e entre os docentes, os professores em todos os níveis, a gente tem uma redução da qualidade de vida, ou uma tentativa de quebra, como foi mostrado pela companheira da UERJ aqui. Está assistindo agora um avanço em determinadas áreas universitárias, que encontra dentro das instituições ainda um ambiente que foi fortemente marcado por uma competição enorme e por defesa corporativa de posições. Então, é uma situação extremamente complexa. Então, para concluir, o que é que eu diria? Qual é o nosso desafio? Bom, em primeiro lugar, o desafio de sempre. Continuar analisando e aprofundando a compreensão da composição da classe trabalhadora e das formas de dominação do capital em escalas nacional e internacionais. É tarefa de todos e de cada um. Não pode ser tarefa de um grande pensante lá no raio que o parta. Ou está todo mundo fazendo, ou não funciona. 2, assegurar formas de organização dos trabalhadores como síntese da diversidade, capazes de incorporar trabalho contra capital, sexismo contra capital, racismo contra capital, ambiente contra capital. E não tudo, cada um no seu quadrado. E, finalmente, enfrentar e promover a reunificação dos intelectuais orgânicos e tradicionais para a classe trabalhadora, em torno de classes sociais contra o capital e com democracia para os trabalhadores. Isso é luta capitalista para dentro e para fora dos espaços institucionais. Obrigado. Nossa, obrigado, Virgínia. Depois dessa fala, então, eu já passo imediatamente para Jefferson. Boa noite. Eu quero iniciar minha contribuição com alguns agradecimentos. Primeiro, pelo honroso convite do CRES, né, que também é um enorme desafio para compor essa mesa. Nós todos sabemos da importância que a nossa categoria sempre confere o dia 15 de maio. É um dia que a gente se reencontra, que a gente reflete junto, que a gente faz uma convocação à luta coletiva. É um dia de celebração de tudo aquilo que o Serviço Social brasileiro já foi capaz de construir na sua trajetória. A satisfação de compor essa mesa vem acrescida de 2 outros elementos. Um, a de compartilhá-la com a Virgínia, né? A contribuição da Virgínia para as nossas reflexões é fundamental, e ela é, sem dúvida, uma referência para os debates da esquerda revolucionária no Brasil. É um prazer compartilhar essa mesa contigo. Mas o segundo elemento é que essa mesa ocorre num dia em que as gestões dos CRES e do Cefes estão se renovando em todo o Brasil. Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sou testemunha da garra
com que os colegas e as colegas que compõem as gestões, que agora se despedem, né, e as que iniciam a sua trajetória, a sua jornada à frente do CRES, a garra com que elas têm atuado na defesa do exercício profissional qualificado e comprometido. Então, aquelas e aqueles que deixam hoje a direção do Conselho, eu queria dizer a vocês muito obrigado, muito obrigado. Vocês são inspiração para a nossa ação profissional. Aquelas e aqueles que agora assumem as novas gestões, além de também dizer muito obrigado pela disponibilidade de nos liderar, pelo menos pelos próximos 3 anos, né? Quem sabe alguns por mais tempo que isso. Eu quero acrescentar uma coisa e espero que aqui eu possa estar falando em nome desse auditório. Contem conosco. Como afirma o slogan do conjunto Cefes-Cres para esse dia 15 de maio no Brasil inteiro, na luta de classes não há empate. E em um país de tamanha desigualdade, tamanhas contradições, em um mundo hegemonizado pela lógica do capital, em que expressões conservadoras e reacionárias retornam ao nosso convívio com uma legitimidade que a conjuntura de hoje lhes fornece, esperar que tais disputas sejam fáceis seria romantizar o momento, me referindo aqui ao final da Guerra Fria, que costumamos demarcar em 1989, com a queda do Muro de Berlim, embora os processos históricos nem sempre tenham essa precisão de datas, né? Parece-me que 28 anos depois, ainda não percebemos que a conjuntura de hoje é muito mais complexa. Naquele momento histórico, eram 2 os grandes blocos que se confrontavam na luta de classes. Era relativamente fácil identificar quem estava de cada lado. A grande questão que essa dicotomia, como aliás a maioria das explicações meramente binárias expressava, era a aparência daquele fenômeno, não a sua essência. O que eu estou querendo dizer com isso? O bloco socialista reunia enormes e, por vezes, inconciliáveis diferenças. Basta pensar no quanto a necessária crítica ao socialismo, que efetivamente existia, para usar aqui um termo do Hobsbawm, ao longo do século XX, se espalhou entre nós posteriormente. Até 1989, criticar aspectos daquelas sociedades ou defender perspectivas relativamente alternativas era muitas vezes identificado como ser contra-revolucionário. Equívocos e erros eram secundarizados na luta contra o inimigo maior, o bloco capitalista. O mesmo também ocorria do outro lado. O bloco capitalista não era e não é homogêneo. Embora com tensões pulsantes e vivas, também se unificava em torno do combate a seu inimigo maior, o bloco socialista comunista. Há algo nesse processo que eu quero que precisa chamar a nossa atenção. A unidade ou não dos blocos que se confrontam na conjuntura não é uma obra exclusiva da nossa vontade. Basta olhar para a quantidade de vezes em que as esquerdas brasileiras anunciaram iniciativas que buscam garantir unidade para enfrentar as medidas neoliberais que estão em curso. Embora com alguns esforços reais, ela só se viabilizou recentemente e para reagir a uma iniciativa que não partiu do nosso campo, mas da maior ofensividade que a conjuntura nacional em 2017 permite aos que pretendem ampliar a apropriação privada da riqueza socialmente produzida no Brasil, via as contra-reformas neoliberais. As alterações propostas para a Previdência foi o que nos unificou e fez com que o dia 28 de abril fosse o sucesso, né, que se expressou por todo o país. Mas vejam, essa unidade de ação, ela conseguiu ir inclusive além das esquerdas. Nós reunimos pessoas nesse processo
para muito além dos polêmicos debates que existem entre nós de quem é de esquerda e quem não é. E me parece que esse quadro vai precisar se repetir no dia 24 de maio, quando a gente tem novas manifestações agendadas para Brasília. Então, para entender o retorno da legitimidade que se dá a ideias conservadoras e reacionárias, analisar algumas dessas tensões me parece o caminho mais promissor. Na conjuntura posterior à Guerra Fria, não há necessidade de que a direita se apresente como um único bloco. Ideias que as revoluções burguesas haviam derrotado em sua vitória contra o feudalismo ressurgem hoje com força, mas elas só estavam adormecidas. Na conjuntura anterior, elas não encontravam legitimidade política para serem defendidas publicamente. As distinções que percebo entre reacionarismo e conservadorismo, elas vêm da minha trajetória acadêmica, que tem a ver com o debate sobre as diversas distinções que a gente pode encontrar nas concepções sobre direitos humanos. Há polêmicas sobre isso, inclusive entre marxistas, mas esse é um tema para outros debates, né? No que diz respeito ao papo que a gente tem aqui hoje, as revoluções burguesas do século XVIII, a americana e a francesa, as duas em especial, apresentaram ao mundo a proposição de que todos nós seríamos iguais perante a lei. Ao longo da nossa formação em serviço social, nós constatamos a fragilidade dessa afirmação. E ela é evidente na realidade concreta, que demonstra de maneira mais crua o quanto há classes e segmentos de classe mais espoliados, explorados e oprimidos em cada conjuntura. A suposição de uma igualdade no contrato, pensemos nas relações de trabalho, fundamentalmente, é essencial para a burguesia justificar ideologicamente a extração de riquezas que promove do trabalho alheio. Defender este modelo de sociedade desigual, desumano, assassino, supostamente natural, é algo profundamente conservador. Mantém as raízes das estruturas econômicas, sociais e políticas que nada apontam de alteração real para a vida da maioria da população do globo terrestre. A história recente tem sido precisa e cruel conosco ao demonstrar o quanto os efeitos de políticas supostamente de esquerda, entre aspas aqui, que não ousam desafiar a lógica da sociedade burguesa, também são destrutivas para as lutas sociais, ainda que eventualmente possam significar pequenas conquistas aqui ou acolá. Aqui nós ainda estamos nos referindo então ao conservadorismo. Nas palavras do Mauriase, ele é uma expressão da luta de classes que manifesta em sua aparência a dinâmica de luta entre interesses antagônicos que formam a sociabilidade burguesa. Mas há uma outra expressão evidente na sociedade contemporânea. Curiosamente, ela também questiona a ideia de que nós sejamos iguais perante a lei, mas num outro sentido. Nela, a lei só deve proteger, entre aspas aqui, pessoas de bem, como afirma quem defende o sistema prisional brasileiro e mundial. Nós corremos o risco de entender essa lógica como do campo da moral, pessoas que são do mal ou que são do bem. Não é. Ela expressa modelos de organização econômico, político, social. Um exemplo que eu sempre utilizo é de um autor reacionário, a meu ver, chamado Samuel Huntington. Para ele, a humanidade se explica a partir da constituição de diferentes civilizações. Elas não seriam uma construção meramente imaginária, mas sim a confluência de características diversas, como a capacidade de desenvolver ciência e tecnologia, produzir cultura, ter o império da lei como base para a manutenção de direitos, como a propriedade privada, dentre outros fatores. Na lógica desse autor, Samuel Huntington,
para o bem da humanidade, é necessário reconhecer que nós não somos iguais. E que alguns de nós teriam, portanto, melhores condições para liderar a vida humana no planeta. Assim, a civilização ocidental, que para ele é composta pelos Estados Unidos, por países da Europa Central, pela Austrália e pela Nova Zelândia apenas, deveria ser respaldada como nosso grande líder. Os povos das demais localidades, para nosso próprio bem, deveriam abrir mão de acesso a determinadas condições de vida, em nome da garantia do nosso próprio futuro. Nessa lógica, esse autor não vê problema em afirmar que as migrações são um obstáculo para a humanidade, porque evidenciariam o risco, vejam bem, de contaminar, é esse o termo, de contaminar a civilização ocidental, e com isso, inviabilizar nosso futuro sobre o planeta. Uma afirmação ilustrativa da lógica do Huntington é quando ele afirma que o futuro da humanidade depende da cura ou não da AIDS. E eu vou ler um trecho nas palavras dele para não ser acusado aqui de uma leitura inadequada do texto do Huntington. Ele vai afirmar: se houver desenvolvimento econômico e for promovida a mobilidade social na África Central e Ocidental, aumentarão os incentivos e a capacidade para migrar, e a ameaça de islamização da Europa será substituída pela ameaça de africanização. O grau em que essa ameaça irá se concretizar, sofrerá grande influência do grau em que as populações africanas sejam reduzidas pela AIDS e por outras pestes, bem como do grau de atração que a África do Sul possa exercer sobre imigrantes de outras áreas da África. Qualquer semelhança com as ideias nazistas aqui não é mera coincidência, né? Nós conhecemos bem algumas das versões dessa perspectiva. Negros e negras, mulheres, população LGBT, migrantes, pessoas com deficiência e outros segmentos populacionais, muito especialmente aqueles pertencentes às classes sociais pauperizadas, nós somos vistos como verdadeiras ameaças à ordem social. Mas atenção, essas ideias não são necessariamente compartilhadas por quem se diz conservador. O reacionarismo reaviva a experiência e formas de organização da vida em sociedade que, em tese, a história já havia superado. A dificuldade da gente apreender essa distinção pode vir de um fato, que Virginia nos chamou a atenção, de que conservadorismo e reacionarismo podem andar juntos, como fizeram ao longo da segunda metade do século XX. Na atualidade, contudo, eles disputam abertamente essas posições, como vimos nas eleições presidenciais recentes dos Estados Unidos e da França. O capitalismo, quando observado mais profundo e atentamente, evidencia o quanto as posições que ele próprio anuncia como centrais são alteradas conforme a conjuntura. Eles dançam conforme a música. Nós nos habituamos, eu vou usar um exemplo aqui do campo dos direitos humanos, nós nos habituamos, mesmo no serviço social brasileiro, a estabelecer uma distinção entre a centralidade de direitos que chamamos de sociais sobre os denominados direitos civis e políticos. Como se a classificação feita por Marshall fosse inquestionável e valesse para qualquer momento histórico, qualquer localização geográfica, qualquer formação social. Bastou o Império Americano ser atingido em 11 de setembro de 2001 para que as liberdades individuais se vissem imediatamente dizimadas em território americano, com fortes repercussões em territórios europeus, como mostra a tese do professor Elídio Marques, da UFRJ. Para quem tem dúvidas a respeito, basta ler o chamado Ato Patriótico. É uma legislação americana em que os Estados Unidos se autoconferem
o direito de invadir correspondências eletrônicas de povos e pessoas eventualmente suspeitas no mundo inteiro. A leitura de Marx, em Para a Questão Judaica, já nos alertava para processos desse tipo, quando ele questionava o quanto, na realidade cotidiana da sociedade do seu tempo, direitos como a inviolabilidade de correspondência ou a liberdade de imprensa eram abertamente desrespeitados, embora fossem anunciados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Então, para concluir a primeira parte dessa minha contribuição, eu quero dizer que eu concordo com uma das únicas constatações consensuais sobre a conjuntura que foram feitas nos nossos últimos eventos nacionais, o nosso CBAs e o nosso EMPES. Qual era ela? O golpe de 2016 abriu uma nova etapa histórica no Brasil. Mas minha leitura é que ele não foi aplicado contra o conservadorismo, atenção, das políticas desenvolvidas pelos governos Lula e Dilma, nem contra a frágil democracia eleitoral brasileira. Essas são explicações frágeis, limitadas. O principal alvo do golpe foi o acúmulo das lutas sociais que ainda impediam que propostas como as que hoje estão em curso, congelamento do investimento em políticas públicas por 20 anos, desmonte do acesso a direitos do mundo do trabalho, privatização de tudo que for possível no âmbito do Estado, entre outras políticas, fossem implantadas. O resultado: nós hoje não vivemos mais no Brasil aquilo que alguns autores chamavam de neoliberalismo tardio. É certo que já havia algumas medidas neoliberais em curso no nosso país. Pensem no que o professor Zé Paulo Neto, o professor Ricardo Antunes chamam a atenção para o Estado mínimo para os pobres, mas máximo para o capital. Mas a ousadia e a reacionária ofensiva neoliberal com o golpista Temer prosseguirá nos desafiando a ampliar a nossa capacidade de luta. Para além das chamadas esquerdas, aliás, teremos que nos reconectar com a classe, a qual não devemos nos iludir, nós também pertencemos. As classes trabalhadoras não expressam necessariamente concordância com as nossas perspectivas e nem partilham das mesmas condições de vida. Parte dela legitima os bolsonaros da vida. Um percentual muito significativo das classes trabalhadoras brasileiras há muito tempo se vira para conseguir o pão para o dia seguinte, sem qualquer acesso a contratos formais de trabalho. Aposta legitimamente em qualquer possibilidade de conseguir aumentar sua renda com algum acesso ao nível superior, ao ensino superior, ainda que seja em modalidades como a modalidade de ensino à distância, que continua bombando entre nós no serviço social. Então, o contato direto com as formas efetivas dos mais expoliados é uma exigência dessa conjuntura. E é com essa afirmação que eu passo a segunda parte dessa contribuição. A maioria de nós, certamente, nesse auditório, somos assistentes sociais ou estudantes de serviço social. Então, eu fiz a opção de não dedicar muito tempo a reconstruir a história da nossa profissão no Brasil. Meu pressuposto é que temos conhecimento mínimo desse processo para os debates que a gente está fazendo aqui hoje. A minha impressão é que basta a gente se lembrar de 4 ou 5 detalhes. Primeiro, serviço social é uma profissão. Serviço social não é um movimento social. Serviço social não é um partido político e nem de longe lhe substitui. Segundo, como profissão, nós servimos a diferentes interesses. Para a gente lembrar do Manuel Manrique Castro, simultaneamente, o serviço social atende a 2 senhores, nosso contratante e a população que nos demanda e nos confere legitimidade social. Esse processo é simultâneo e ocorre independentemente da nossa vontade pessoal. Terceiro, para buscar superar o conservadorismo que deu origem à nossa profissão, na América Latina,
nós construímos um movimento de reconceituação nas décadas de 60 e 70 do século passado. Nele, a principal conquista foi nossa aproximação com o pensamento marxista, que nos possibilitou uma análise crítica da sociedade em que vivemos, uma ampliação da qualidade da nossa contribuição às políticas sociais, uma maior circulação da nossa produção teórica em áreas de conhecimento que não são necessariamente serviço social. Naquilo que vários autores, como José Paulo Neto, Mario Yamamoto e outras contribuições, identificam como a nossa maturidade profissional no Brasil. Quarto, foi no Brasil que a reconceituação teve sua maior expressão, e não foi por acaso. A conjuntura nacional, naquele momento, fundamentalmente as lutas pela redemocratização do país e o ascenso dos movimentos populares e sindicais, contribuíram para esse processo que a gente chama de virada na nossa profissão, no nosso país. Vejam, esses elementos são centrais para entender o que nós somos hoje e o que nós pretendemos ser. Mas, diferente do que muitos de nós podem imaginar, eles não resolvem por si só os nossos desafios. Quero, então, propor reflexões em 3 sentidos sobre o serviço social brasileiro no século XXI e a possibilidade de fortalecermos nossa atuação em consonância com o nosso projeto ético-político. São eles: as cada vez mais deterioradas condições efetivas de trabalho e as suas implicações para um exercício profissional qualificado, os riscos éticos de um compromisso profissional naturalizado e reiterativo em uma conjuntura que já não é mais a mesma de momentos recentes, e a importância de mantermos qualidade e criticidade na nossa formação profissional. Dados relativamente recentes mostram parte da dura realidade das classes trabalhadoras no Brasil. Nós estamos nos aproximando de 14 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE, e esses números seguem um questionável critério de estabelecer o que é desemprego. O mesmo Instituto registra que já há alguns anos nós temos mais de 10 milhões de pessoas no trabalho informal. 3 milhões e 300 mil dessas pessoas são crianças e adolescentes, segundo a Fundação Abrinq. Estimativas muito cautelosas da ONU aqui no Brasil apontam que cerca de 160 mil trabalhadores atuam em condições análogas à escravidão, que o PSDB, em um projeto de lei recente, apresentado ao Congresso Nacional, quer agora institucionalizar de vez. Institucionalizar no campo, que o trabalho não precisa receber salário em troca, só moradia e alimentação. A esses números, a gente deve adicionar aquelas pessoas que precisam se submeter a processos chamados como uberização do trabalho. As pessoas só recebem por tarefa efetivamente cumprida. Se o motorista do Uber não tem passageiro, ele não recebe pelo dia de trabalho. E ainda quarteirizados e quarteirizadas, e pessoas que compõem aquilo que Rui Braga e o Ricardo Antunes denominam de infoproletários. São pessoas que trabalham no telemarketing e outras formas de trabalho informacional, inclusive feitas em casa, trabalho domiciliar. Se a gente soma todos esses dados, gente, nós vamos chegar a um percentual imenso da população economicamente ativa no Brasil, submetido a condições desumanas de trabalho. Talvez esses dados demonstrem ou contribuam para a nossa explicação do porquê que ainda é tímida a luta para barrar a contra-reforma trabalhista que está em curso no país. Quando pensamos no serviço social brasileiro, eu desconheço dados nacionais de todas as áreas da nossa atuação sobre o que vem atingindo a categoria. Mas as visitas de fiscalização e orientação profissional realizadas pelos CREAS em todo o Brasil, contudo, permitem afirmar que, por exemplo, o número de profissionais assistentes sociais com duplo ou triplo vínculo de trabalho é muito superior aos 11%
que foram constatados pelo perfil nacional levantado pelo Cefes e pela Universidade Federal de Alagoas em 2004. Quanto às formas de contratação, dados aqui já oficiais demonstram que 2 dos campos que muito empregam assistentes sociais, eu estou falando do SUAS e do sistema prisional, nesses lugares, 50% dos vínculos dos assistentes sociais já não são sequer seletistas, quanto mais estatutários. Essa realidade certamente é semelhante na área da saúde, em que a adoção de organizações sociais como forma de gestão do trabalho é uma realidade muito presente. Marinês está aqui com a gente, certamente, pode confirmar essa impressão. Vejam, cresce no serviço social a contratação por vias como pregão ou serviços autônomos, que pouco fica a dever para aquilo que os autores chamam de uberização do trabalho. Isso não é tão recente. Nas obras do PAC, já no governo Lula e Dilma, essa forma de contratação foi uma realidade constante para assistentes sociais em situações que supostamente exigiam remoção ou despejo de populações. Ainda assim, há uma diferença que permanece gritante no serviço social brasileiro em relação ao conjunto da classe trabalhadora. Se o desemprego começa a ser uma realidade mais cotidiana de assistentes sociais, é fato, nós ainda somos a profissão que mais cresce no Brasil, a profissão de nível superior que mais cresce no Brasil, segundo o DIEESE. Segundo os dados do conjunto Cefes-Cres, nós saímos de 60 mil profissionais em 2001 para 180 mil agora em 2017. É um crescimento de nada menos do que 200%. O que isso significa, do ponto de vista dos desafios que se colocam para a gente? Que com todo o nosso esforço de construir uma profissão que denuncia o caráter desigual da sociedade capitalista, bem como um Estado que, embora com contradições, hegemonicamente é servil à lógica do capital, empregadores ainda veem em nós uma força de trabalho que lhes interessa. Trata-se de nova contradição simultânea. Ao mesmo tempo em que esse processo gera novas possibilidades de trabalho para a categoria, ele demonstra que nem sempre a nossa ação profissional tem se confrontado com os interesses mais profundos do capital e do Estado, que é servil à lógica capitalista. Em sala de aula, em especial com estudantes de último período, algumas estão aqui, eu costumo sugerir a máxima atenção para essa contradição. Os estudantes já estão preocupados com a possibilidade de conseguir emprego, se vão conseguir vaga no mercado de trabalho ou não, Salvo cada vez mais raras exceções, nossos empregadores, nos contratam não para que exerçamos nossa profissão nas perspectivas anticapitalistas apontadas pelos 11 princípios fundamentais do nosso Código de Ética. Ao contrário, a intenção pela qual eles nos contratam são muito próximas, se não as mesmas, das empresas e instituições que nos contratavam nas primeiras décadas do século passado, quando a profissão surgiu no Brasil. É ilusão ou romantismo esperar que o exercício profissional crítico e comprometido, qualificado, comprometido com os interesses das classes trabalhadoras, vai se encontrar isento de pressões e obstáculos por parte de quem nos emprega. Ainda mais em períodos como o atual, em que a luta de classes se mostra mais crua e violenta do que em conjunturas mais recentes. Parece-me ainda que precisamos destacar sobre esse tema mais 2 processos, também simultâneos. Primeiro, foi no âmbito da sociedade capitalista que nós ousamos construir um projeto ético-político alternativo ao mundo do capital. Demissões, punições, remoções, transferências e outras manifestações autoritárias que nos atingem cotidianamente precisam e devem ser questionadas, combatidas por todos nós.
mas elas nada mais são do que expressão do outro lado, utilizando as armas que têm disponíveis para tentar frear a nossa atuação crítica. Veja, não são morais, como aliás, elas não são morais, não são porque os empregadores são do bem ou do mal, como aliás também não é moral o assédio que a gente sofre no trabalho. As consequências podem também ser morais. Segundo, essas condições de trabalho, e aqui é preciso muita atenção, elas não atingem apenas assistentes sociais. Se precisamos utilizar a nossa regulamentação profissional, o nosso Código de Ética, a Lei 8662, as diretrizes curriculares da BEPS, as resoluções do conjunto Cefes-CRES, as orientações, os termos de orientação que os CRES publicam para a gente, para combater a desqualificação do nosso trabalho, a verdade é que quase nunca nós atendemos a população sozinhos e sozinhas. O acesso a uma política pública de qualidade por parte de quem nos demanda impõe que a luta por condições de trabalho mais dignas não seja endógena, não seja exclusiva do serviço social. Precisamos urgentemente ampliar as formas de articulação de nossas lutas com as demais categorias profissionais. Nesse sentido, a cartilha que o CRES está distribuindo hoje, que diferencia o papel dos conselhos dos sindicatos, é uma contribuição que pode nos ajudar nesse processo. A segunda ordem de reflexões que quero sugerir para o debate com a gente diz respeito ao nosso cotidiano. Para ficar apenas no âmbito do nosso estado, do Rio de Janeiro, pesquisadoras como Maria Yamamoto, Ana Vasconcelos, Valéria Forte e tantas outras apontam como em diferentes campos de atuação nós temos encontrado práticas reiterativas entre assistentes sociais. Essas constatações têm sido confirmadas também nas ações do nosso Conselho Regional. Aqueles dados que demonstram nosso crescimento profissional no mercado de trabalho, que fazem com que sejamos a maioria dos profissionais de nível superior, por exemplo, no sistema prisional brasileiro e no SUAS, deveriam nos colocar simultaneamente em situação de alerta. Se o nosso exercício profissional é tão crítico e comprometido com as mudanças da raiz da desigualdade capitalista, o que é que um Estado que cada vez mais se neoliberaliza vê de interessante em ampliar os nossos espaços de atuação? Como afirma Paula Bonfim, professora da UERJ, analisando aqui contribuições do Zé Paulo Neto, da Maria Yamamoto, da Fátima Grave Ortiz, dentre outros autores, é necessário compreender as tensões que permeiam o nosso trabalho profissional como condição para pensarmos o fortalecimento do projeto ético-político profissional. Afinal, como constata a Marilda, textualmente aqui, não há uma identidade imediata entre a intencionalidade do nosso projeto profissional, aquilo que nós dizemos querer fazer ou que a gente diz fazer, e os resultados derivados da sua efetivação. Isso quer dizer que nós podemos ter convicção de que nossas ações contribuem para a emancipação de quem nos demanda, mas o resultado concreto da nossa atuação pode estar em sentido contrário. Se nossas ações se limitam ao atendimento da demanda imediata, espontânea ou não, de quem nos procura, a tendência é que estejamos, ainda que sem perceber, contribuindo para perpetuar a desigualdade do capital. Isto vale para o exercício profissional na docência, no campo sociojurídico, na saúde, na assistência social, nas empresas, na habitação, na educação. Vale para qualquer campo em que atuemos. É certo que precisamos dar respostas imediatas aos justos e legítimos reclames da população. Mas se nossa ação profissional não se articula a objetivos de médio e longo prazos, exercitando a capacidade teleológica, que é uma das distinções que os seres humanos têm em relação aos outros seres vivos, a tendência é que práticas reiterativas da ordem vigente se fortaleçam. Chama a atenção aqui a quantidade de profissionais e equipes de serviço social que não têm projetos profissionais próprios para guiar a sua atuação.
ou que confundem as previsões da política social com que atuam, ou mesmo as previsões da sua instituição, como seu projeto de intervenção profissional. Um comportamento ético implica muito mais que a nossa vontade ou nossa autoclassificação como profissionais críticos. Implica reconhecer que é só ao explorar as contradições existentes em nossa realidade de trabalho que nos tornamos capazes de ampliar espaços de autonomia relativa, de fortalecer a dimensão pedagógica de nossa ação, algo que a professora Marilda Yamamoto tem chamado a atenção para a gente em todas as mesas das quais ela participa para discutir o serviço social, de ir além das expectativas institucionais para a nossa contratação. No momento em que a principal disputa conjuntural se dá entre perspectivas conservadoras e reacionárias, esta é uma preocupação que deve nos acompanhar a todo dia, cada atendimento, cada grupo realizado, cada aula, cada ação profissional. Por fim, temos acumulado nos últimos anos reflexões e ações acerca dos ataques que vêm sendo efetivados por diversos governos à qualidade da nossa formação profissional. Aliás, também quero cumprimentar aqui os colegas da BEPS, da ENESO, né? No começo eu falei das nossas entidades genericamente, é um prazer estar aqui com vocês também. Novamente aqui, o serviço social não está sozinho. A situação da UERJ, a Marta Fortuna já pôde relatar aqui, onde eu também trabalho atualmente, de dezenas de universidades estaduais e municipais pelo Brasil, é uma demonstração disso. Parece-me, aliás, que se nós não conseguirmos inviabilizar o governo golpista do Temer, suas baterias ainda vão se voltar com maior efusividade, com maior centralidade para o caráter público de boa parte das universidades brasileiras. Não esqueçamos daquilo que o Roberto Leyer nos indica há alguns anos. A educação, quando vista como mercadoria, é uma das áreas de maior rentabilidade para o investimento capitalista no Brasil. A recente aprovação de cobrança de cursos de especialização nas universidades públicas e a posição de parte do Supremo Tribunal Federal de que ela pode ser estendida a cursos de mestrado e de doutorado são apenas uma pequena demonstração disso. No que diz respeito ao serviço social, me parece que o central é o ataque feito às universidades públicas no que tange a formação. E por quê? Eu conheço e admiro muito os esforços e compromissos de colegas que atuam em universidades presenciais privadas. Acompanho o crescimento do número de matrículas em serviço social nas universidades de ensino à distância, que, segundo a BEPS, há pouco tempo, significavam cerca de 80% das matrículas de estudantes em serviço social no nosso país. E sei que tem colegas que, sem outras opções de emprego, estão buscando disputar o sentido dessa formação. Mas o principal sustentáculo histórico do nosso projeto ético-político profissional veio, e me parece que continua vindo, das condições que, mesmo deterioradas, nós temos no âmbito das universidades públicas. Ainda pesquisamos a obra marxiana e marxista, ainda combinamos ensino, pesquisa e extensão, que nos permitem alguma proximidade com os fenômenos materiais cotidianos das classes subalternizadas. Mesmo que essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão não alcance estudantes que já são trabalhadores, trabalhadoras, porque não têm tempo de se dedicar a essas ações. A minha impressão é que nós precisamos participar do levantamento do perfil profissional que o conjunto Cefes-CRES vem fazendo ao longo desse ano, de 2017, e analisar com muita atenção e detalhe o que é a nossa categoria nesse ano, nessa conjuntura. Estados que contam com poucos cursos presenciais já têm, em sua maioria, profissionais com graduação na modalidade à distância, como maioria. E eles não têm, não por sua vontade, mas por condições materiais objetivas, a mesma qualidade na formação. Ações de diálogo com esse público, formação continuada e maior articulação entre as nossas entidades e os cursos de serviço social, me parece que poucas vezes foram tão essenciais.
Há uma famosa afirmação do Marx que traduz bem o momento que a gente vive, né? Somos nós, mulheres e homens, que fazemos a história. Contudo, nós o fazemos não nas condições que desejamos. Mas também é a mesma obra do Marx, aquela que, a partir da análise da realidade concreta, materialmente existente, aponta perspectivas de um devir histórico, de uma tarefa futura para a gente, ao afirmar que as classes trabalhadoras nunca se desafiam a tarefas para as quais já não estejam, de alguma forma, prontas a enfrentar. Não é tarefa fácil. Mas quem é que disse que ser assistente social, em uma perspectiva crítica, ou ser revolucionário, revolucionária, no sentido de alterar as raízes mais profundas das sociabilidades injustas, como a sociedade capitalista, seria algo tranquilo? Sigamos, então, fortalecendo nossa unidade, sem permitir que as necessárias diferenças sejam elementos para empacar a nossa luta. Ao contrário, a riqueza da heterogeneidade humana é um fenômeno que deve impulsar a construção de uma outra sociedade efetivamente justa, livre, libertária, igualitária, sem classes. Grato pela atenção de vocês, a gente vai conversando no diálogo. Obrigado. Muito obrigado, Virgínia. É uma honra estar aqui ao seu lado. Jefferson, também muito obrigado por uma fala tão consistente, 2 falas que nos fazem refletir. Essa atividade ela teria um caráter mais de conferência. No entanto, a gente sabe que algumas pessoas podem estar provocadas aqui a trazer alguma questão. Só que eu quero, na verdade, atentar para a posse, né, que a gente ainda tem a posse da nova gestão. Então, a gente vai abrir aqui até 4 perguntas, e que quem quiser vir aqui na frente, que possa fazer pelo menos aí garantindo até 2 minutos de pergunta, para que a gente, na verdade, possa ter, então, o retorno da Virgínia e do Jefferson, para a gente poder continuar para a cerimônia de posse. Pode ser assim?